seja nacional, a nota técnica 49 vem falando sobre essas restrições. Então, se o estabelecimento já quiser se adiantar para evitar problema e quiser fazer essa adequação do cardápio dele também é possível. Ou ele pode fazer um cardápio simultâneo, né? Manter o self-service e fazer um cardápio à la carte, executivo, rápido, para poder atingir das duas formas. Essa consultoria que eu iniciei essa semana, qual que é o foco do cliente? Ele quer fazer adequação, porque ele era 100% self-service e não fazia delivery. Então ele fazia, mas era muito pouco, assim, ele saía 4, 5 pratos por dia de delivery, não era o forte dele. O forte dele era o self-service, as pessoas iam até lá, é um ambiente extremamente agradável, um restaurante vegetariano, super bacana. Mas aí o que acontece? Ele quer agora focar para o delivery, né, aumentar o delivery dele e poder a pessoa passar na loja dele e pegar e levar também, tá? Porque dentro da loja ele também tem um empório, então aí ele aumentar o movimento dentro da loja dele. Então aí a gente começou essa adequação, aí a gente resolveu fazer essa adequação. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Quais são os pontos que eu listei aqui, o que foi que eu criei de checklist para ele, pra gente trabalhar, quais são os pontos que a gente vai trabalhar pra gente fazer essa adequação. A gente pode fazer uma adequação de um à la carte simples para um à la carte mais sofisticado. É uma adequação de cardápio, tá? É um checklist que eu fiz de adequação, até pra gente, quando a gente estiver iniciando um novo restaurante, dá pra vocês conversarem com o cliente de vocês baseado aqui nesse passo a passo, tá? Então, acho que ficou bem completinho todas as ideias que a gente tem que pensar na hora da gente oferecer para o nosso cliente esse serviço de cardápio, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai avaliar o perfil do nosso consumidor. Quem é o nosso consumidor? Quem que eu quero atingir elaborando esse cardápio, né? Desse caso específico, desse trabalho que eu tô fazendo, ele já existe esse restaurante e é um restaurante vegetariano. Então ele já tem um público específico, mas digamos que você estivesse iniciando um cardápio do começo. Eu montei um restaurante numa área altamente comercial. Então eu sei que o meu público é um público que quer almoçar rápido, que tem pouco tempo, que quer uma refeição às vezes um pouco mais em conta, porque recebe vale-refeição, por exemplo. Então essas coisas que eu vou avaliar. Quem é o meu público? Quem que vai consumir ali dentro do meu restaurante, né? E dentro do meu restaurante não necessariamente, o meu público é o público que quer pegar para levar, é um público de marmita, por exemplo. Tem muito, eu tenho outro restaurante que eu trabalho de self-service, que esse eu devo começar na próxima semana a adequação dele, que ele era self-service, sempre foi self-service e sempre vendeu marmita, então o forte dele, muito forte dele era a marmita. E agora tá mais ainda, ele tá vendendo muito pelo delivery e provavelmente ele vai reforçar essa ideia dele aí. Só que ele já tá mais estruturado, porque ele já fazia isso antes. Então por isso que a gente ainda tá engatinhando aí na consultoria dele. E esse outro já não, ele precisa fazer essa mudança. Então por isso que tá com um pouco mais de urgência, né? Ainda não foi permitido, ainda não saiu o decreto aqui no DF para reabertura dos restaurantes, mas ele pode sair a qualquer momento. Então a pessoa tem que, todo mundo que estiver aí trabalhando com estabelecimentos comerciais de alimentação, tem que fazer as adequações, a hora de fazer é agora, porque se esperar na hora que sair o decreto de reabertura, esperar para poder fazer, já era, não dá mais tempo, porque normalmente é assim, ó, sai o decreto num dia para abrir daqui a 3, 4 dias. Então a gente tem que se adequar com antecedência, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente vai avaliar o perfil do nosso consumidor e o estilo do restaurante com isso, né? Se é um restaurante mais fino, se é um restaurante mais rápido, se é um restaurante de autosserviço, se é um restaurante à la carte, se são pratos executivos mais rápidos ou se é um à la carte mais elaborado, que demanda um pouco mais de tempo, que também é um pouco mais caro. A gente vai avaliar que tipo de serviço que a gente vai oferecer, que estilo de restaurante que a gente está desenvolvendo esse cardápio, tá? Outra coisa que a gente vai observar, a concorrência, a nossa concorrência e o cardápio dessa concorrência. Como assim? Por exemplo, eu tenho um restaurante, nesse caso, vegetariano, num bairro X. Que outros estabelecimentos desse mesmo tipo eu tenho nesse bairro?
né, que são próximos, porque o que acontece hoje, ainda mais nesse momento de pandemia, as pessoas não estão se deslocando muito para fazer refeições, ou quando pede a refeição, o iFood tem restringido a área de atuação, então ele está entregando por bairros, então o restaurante que entregava de um bairro para o outro, hoje em dia pelo iFood é muito difícil, ele não entrega. Então a gente tem que avaliar a nossa concorrência ali por perto, né? Então, tem outro estabelecimento ali próximo da gente que sirva o mesmo tipo de refeição? Como é que é o cardápio dele? O valor que ele se propõe, né, para o cliente? Porque a gente tem que avaliar o nosso custo, com certeza, mas a gente tem que avaliar a concorrência também, tá? Que é para poder a gente fazer essa comparação. Que o quarto ponto é justamente isso, a gente fazer essa comparação. O tipo de restaurante, o tipo de cliente, o valor que é cobrado nesses restaurantes, o tipo de serviço, se é prato feito, se é à la carte, se é para família, que tipo de serviço que é o restaurante equivalente próximo ao que a gente está trabalhando, tá? O que mais? A elaboração efetivamente do cardápio, a gente vai se preocupar com a descrição dos insumos, do que a gente montou o cardápio. Eu não costumo partir do zero e montar o cardápio, porque eu não sou cozinheira, eu não sou formada em gastronomia, não é essa a minha especialidade. O que a gente como nutricionista pode auxiliar? Na composição desse cardápio, né? Para ele ficar mais harmônico, compor o carboidrato, compor as proteínas, a variedade desse cardápio. Tem 3 tipos de carne vermelha, não tem nenhuma carne branca. Que na hora que o cozinheiro faz, às vezes ele não fica atento para isso. Num restaurante tradicional, tem vários pratos, não tem nenhum vegetariano, sabe? Muitas vezes as pessoas não se atentam para isso, não tem essa visão de fora. E é essa visão de fora que a gente vai trazer para o nosso cliente, tá? E aí é que entra a questão da gente observar os insumos que a gente vai usar nesses pratos, entra a ficha técnica, que é um serviço que a gente vai agregar aí nessa elaboração de cardápio. Quando a gente vai fazer a elaboração de cardápio, a gente faz parte dessa elaboração de cardápio a análise de custo, né? Para a gente saber quanto que vai cobrar naquela preparação. Como que a gente vai fazer essa análise de custo? Através de uma ficha técnica, né? Então é nesse momento que a ficha técnica entra aí como um serviço adicional aí dessa elaboração de cardápio, tá? Eu já falei sobre ficha técnica, tem um vídeo no YouTube também sobre ficha técnica, como fazer também na prática, também foi aqui em casa, aí durante a quarentena que eu fiz, que ficou bem legal, tá? Que mais? Harmonização eu já falei com vocês, em relação a carboidrato, proteína, guarnição, o que acompanha o que, a harmonização do cardápio como um todo, né, para ver se a gente tem todos os tipos de proteína, todos os tipos de apresentação dentro do nosso cardápio que vai atender o público como um todo, porque o público é variado, né, você não está atendendo uma pessoa, você está atendendo um público variado, então é interessante que a gente consiga fazer essa harmonização desse cardápio, né. O que a gente pode conseguir também tentar harmonizar, né? O que a gente vai fazer nesse trabalho também? Sobremesa, bebida, tudo isso a gente pode incluir aí nessa harmonização de cardápio, tá? Que mais? Aí a gente vai montar uma apresentação para a nossa empresa, para o nosso empresário desse cardápio. Como que vai ficar esse cardápio? A gente pode montar ele de várias formas. Ele pode ser semanal, a pessoa quer, eu quero o prato do dia na segunda-feira, quero o prato do dia da terça-feira, cada dia vai ter um prato do dia. Ou você vai montar um cardápio mensal, no caso de um buffet, por exemplo, né? Ou quinzenal, ou no caso de um à la carte. Você vai sentar junto com o cozinheiro, junto com o chefe de cozinha e avaliar esse cardápio que vai ser um cardápio fixo, né? Sempre depende de que tipo de serviço que vai ser oferecido naquele estabelecimento, né? E aí
Eu comecei a falar e não concluí a ideia. Que eu usualmente, eu não sou cozinheira, então eu não faço a intervenção assim de, bota esse prato, bota aquele prato. Não sou eu efetivamente que vou montar todo o cardápio. Usualmente ou se contrata um chefe de cozinha, dependendo do restaurante, se for um restaurante mais fino, um restaurante mais elitizado, contrata-se um chefe de cozinha para poder elaborar esse cardápio e treinar essa equipe, né? E aí a minha intervenção é em relação justamente a essa questão de harmonização desse cardápio e as fichas técnicas, né? E nesse caso que a gente está adequando de um self-service para um à la carte e ele já tem um cozinheiro, aí pode ser também não só o chefe de cozinha, mas pode ser também um cozinheiro, né? Que é o caso desse que eu estou fazendo agora. Já existe um cozinheiro dentro do estabelecimento. É um restaurante de longa data, de família, então que tem uma senhorinha que é a proprietária, que o cardápio já era dela, não cabe a mim fazer essa intervenção. O que eu tenho feito, o que eu fiz, qual foi o início aí da intervenção? O self-service, a pessoa que está indo consumir, ela serve o que ela quiser, é self-service, eu vou lá e me sirvo do que eu quero. Quando você monta um prato, você estabelece qual é a combinação de sabores, qual é a combinação de produtos ali, de alimentos que você vai colocar no prato para o seu cliente. Existe mais ou menos um padrão de algumas preparações que a gente já tem na nossa cabeça, que a gente já faz algumas associações. Vou fazer uma associação simples aqui para vocês entenderem. Estrogonofe, eu vou botar um estrogonofe, o que a gente associa, vai direto para nossa cabeça a associação? Arroz branco, batata palha, né? Então, pode parecer óbvio, mas às vezes não acontece dentro do estabelecimento. Como nesse caso, quando eu fiz essa associação, o proprietário olhou para minha cara e falou: nossa, a gente nunca pensou nisso. Eu falei: meu Deus, é uma associação que para mim é muito óbvia, mas que às vezes para o cliente não é. Então ele às vezes, a gente teve durante essa primeira reunião, foi bem engraçado, porque durante essa visita a gente teve várias sacadas dessas assim, bobas, né, que parece uma coisa que parece tão óbvia que não acontecia antes. Nem sempre eu fui olhar o cardápio, né, de como era feito lá no buffet do self-service, nem sempre quando tinha o estrogonofe tinha batata palha. O estrogonofe deles é estrogonofe de cogumelo, né, por ser vegetariano, mas enfim, é um estrogonofe, nem sempre tinha batata palha. Aí vem o questionamento de, por ser um estabelecimento mais natural, da fritura, né? Mas aí a gente viu a possibilidade de colocar uma batata sauté, ou uma batata palha assada, uma batata palha de batata doce, foi vista essa possibilidade, mas não tinha sido feita essa associação. Então, tem alguns clássicos, eu acho, que quando a gente trabalha com um cardápio mais simples, se não é uma coisa super sofisticada, se é um restaurante sofisticado, a gente precisa com certeza de um chefe de cozinha para poder fazer esse tipo de harmonização aí, para auxiliar nessa harmonização, porque aí entra outras questões, né, de sabores, harmonização com vinho, aí entram outros itens aí que vão ser questionados, vão ser avaliados aí na hora da montagem desse cardápio. Mas um cardápio mais simples, com certeza a gente pode ir para esse tradicional. Uma moqueca, por exemplo, lá eles têm moqueca de banana. Qual que é a associação que eu faço com uma moqueca? Arroz e farofa de dendê. E eles usam, a moqueca deles vai dendê. Então por que não colocar uma farofa de dendê? Né? E aí a farofa de dendê era uma coisa que o cozinheiro falou que, por exemplo, que eles não usavam também. Mas vocês usam farofa? Usam. Por que não de dendê? Não sei. Nunca ninguém tinha parado para pensar nisso. Então, são coisas que às vezes uma visão de fora às vezes vai acrescentando. Esse é o intuito do consultor. A gente vai acrescentando ideias que a pessoa que tá ali no dia a dia, ela tá ali sempre, tá vendo sempre a mesma coisa, às vezes ela não consegue sair da casinha. Ela tá ali dentro daquela caixinha, dentro daquela casinha, e ela não consegue ver com o olhar de fora, tá? O olhar do consultor é esse olhar de fora. Tanto da gente observar a concorrência para a gente poder ver o que eles estão fazendo, que a gente pode trazer, que a gente acredita que o nosso público vai gostar, quanto a gente dentro do próprio cardápio que já existe, o que a gente pode adequar, tá?
Outra coisa que a gente vai observar, carro-chefe da casa, que é super importante a gente observar. Quando a gente monta quando a gente já tem um estabelecimento funcionando, como é esse caso, a gente sabe que o cliente ele vai até o estabelecimento por conta de o que leva o cliente muitas vezes até o estabelecimento é algum prato que ele já conhece. Vou dar um exemplo aqui que tem no Brasil inteiro, então fácil de todo mundo visualizar. Outback. As pessoas fazem a associação do Outback com a costela e com a cebola, né? Aquela cebola bonita deles, que parece uma flor, ou com a costela com molho barbecue. Necessariamente, se você for no Outback, você vai comer aquela costela? Não necessariamente, mas às vezes é o que leva o cliente até o restaurante, né? Chegando lá, ele pode consumir a costela, como pode consumir 1000 outras coisas. O cardápio deles é super extenso, mas é a associação que o cliente faz. Daí a super importância da gente ter uma padronização do nosso cardápio, a super importância da gente ter uma ficha técnica funcionando redondo. Por quê? O cliente veio a primeira vez no meu restaurante por conta daquela costela, por exemplo. Ele recebeu, maravilhosa, delícia, realmente é carro-chefe da casa porque ela é muito boa, e blá blá blá. Aí ele veio a segunda vez. Na segunda vez que ele veio, já foi outro cozinheiro que fez. Já não foi a mesma pessoa. Então a costela já não ficou tão boa, porque não tinha uma padronização. Ela estava menor do que a da outra vez. Ou estava com mais molho, com menos molho. O tempero estava diferente. Alguma coisa diferente tinha. Tudo bem, às vezes foi um erro, tal. Cheguei pela terceira vez no estabelecimento, carro-chefe da casa, costela, totalmente diferente. Então, esse tipo de erro a gente deve evitar ao máximo dentro do nosso estabelecimento. Como que a gente vai evitar esse tipo de erro? Ficha técnica, tá? A ficha técnica, ela tem 3 pontos principais: padronização, avaliação de custo e avaliação calórica, tá? Se for o caso, né? Para você montar uma tabela de calorias, para você montar uma rotulagem, se for o caso de alimento embalado para consumo posterior, né? Então tem vários motivos, tem esses 3 motivos principais, tá? E os 2 primeiros são os que normalmente são os que o seu empresário está atrás, que é a padronização e a avaliação de custo, tá? A padronização é extremamente importante, que é essa questão de voltar e receber o produto da mesma forma com que ele recebeu da primeira vez. Qual que é outra questão da padronização? A padronização vinculada ao custo, tá? Exemplo simples. Eu vou fazer um acompanhamento de cogumelos. Cogumelo não é uma coisa que é barata. Na hora que você prepara, ele perde, o fator de cocção dele é muito alto, né? Ele perde muito na cocção. Então, se eu tenho 1 kg de cogumelo, quando eu cozinho vai dar meio quilo e olha lá. Eu tô chutando de cabeça, mas é mais ou menos isso. Então, ele perde muito. Além dele ser caro, ele perde muito. E aí, na hora que eu vou montar o prato, por exemplo, eu botei lá a proteína, o acompanhamento, e um dos acompanhamentos era o cogumelo na manteiga. E aí, a padronização do cardápio desse estabelecimento é de 50 gramas. E aí o cozinheiro bota de qualquer jeito, um pouquinho a mais aqui, 60 gramas, 70 gramas, não faz diferença. 60 gramas, 10 gramas a mais, não é só 10 gramas a mais, é 20% a mais. Então é 20% de dinheiro a mais, né? Então essa padronização ela é extremamente importante para a gente garantir o controle de custo daquela preparação, tá? Além da padronização, a gente garantir também o controle de custo daquela preparação. E como é que eu vou transformar, por exemplo, esse caso, transformar um self-service num à la carte? Qual que tem sido a minha sugestão para os meus clientes? É a gente transformar em pratos rápidos. Porque qual que é a grande vantagem do self-service? Além da pessoa poder ela comer maior variedade, é a agilidade do serviço. O self-service, o serviço é muito rápido, muito ágil, né? A pessoa entra e sai do estabelecimento muito rápido. Então, nessa mudança, para a gente não perder esse público que tem pressa, por exemplo, dentro de uma área comercial, tem vários estabelecimentos comerciais, por exemplo, num setor bancário, num lugar que tem muito comércio. Aqui em Brasília, a gente tem essa característica, que eu sei que não tem em outras cidades, mas a gente tem essa característica de ser setorizado, né?
Então a gente tem, por exemplo, o setor comercial, que é uma área que é extremamente comercial, tem muitos bancos, muito comercial mesmo, assim, muito de segunda a sexta, né? Se for no setor comercial, sábado e domingo tem ninguém, né? Mas durante a semana, e é aquela coisa que todo mundo tá com pressa, porque todo mundo tem horário apertado e tudo. Então, ali no setor comercial funciona super bem o self-service, porque a pessoa sempre tá com pressa, ela entra rápido, se serve, come e vai embora. E aí, como que a gente faz essa adaptação do self-service pro à la carte, para a gente não perder essa agilidade? Duas orientações eu fiz para esse meu cliente. Uma é avaliar o ticket médio. Então, vou chutar valor baixo aqui só para vocês entenderem. Digamos que a refeição custasse, o quilo do self-service custasse R$10. Então, o ticket médio normalmente é de 400 a 500 gramas, né? Então, vou chutar que a refeição dele era R$5, a média. Então, o prato dele executivo hoje, quando ele fizer essa adequação de cardápio, ele tem que girar em torno desses R$5, tá? Que é para poder ele estar adequado à realidade daquele consumidor que já estava habituado a comer no restaurante dele, tá? Para quando o consumidor chegar, você faz o prato mais gostoso, mais maravilhoso, mais bem trabalhado do mundo e cobra 20. Ele estava acostumado a pagar 5 no prato e você vai cobrar 20. Ele vai assustar e vai dar um pulo para trás e vai procurar outro estabelecimento. Então a gente tem que procurar manter esse padrão, fazer uma revisão de valores anteriores, quanto que é que meu cliente estava acostumado a pagar aqui na refeição, quando ele vinha fazer a refeição, quanto ele estava acostumado a pagar? Ele estava acostumado a pagar R$5. Então o ticket médio dele era R$5. Tem bebida, tem sobremesa, mas a gente avaliar quanto que é o valor da refeição. Em média a refeição era X. Então eu vou montar um prato, eu vou procurar montar um prato executivo em cima daquele X, tá? E de preferência em cima daquela quantidade também. Considerando self-service, a gente sabe que é mais ou menos isso, de 400 a 500 gramas, então eu vou montar um prato executivo de 400, 450 gramas naquele valor, que é para poder eu continuar atingindo o meu cliente, tá? E aí a segunda observação super importante é a agilidade. A gente tem que dar o mínimo de opções possíveis para poder manter a agilidade da nossa cozinha. A gente tem que pensar muito no nosso funcionário. É hora da gente pensar super no nosso funcionário. Porque você fazer um serviço self-service e você fazer um à la carte são dois funcionamentos assim totalmente diferentes. Em um restaurante que sempre foi self-service, os funcionários sempre estiveram acostumados com aquele self-service, o ritmo de trabalho é totalmente diferente. Então, a partir do momento que a gente começa a montar pratos, é outra realidade. Então, isso requer muito treinamento. A gente, amanhã eu já tenho agendado outro treinamento lá, que é para poder a gente fazer essa adequação, essa mudança, ensinar para esses funcionários essa mudança, ensinar esse porcionamento, por exemplo, e como que vai ser? A gente vai montar agora um cardápio fixo, 3, 4 pratos por dia, para poder ter agilidade nesse serviço, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês, como que eu vou montar essa padronização, por exemplo, que eu dei lá dos 50 a 60 gramas, que faz toda a diferença. Carol, não dá para ficar montando. O ideal, lindo seria que a gente pudesse montar cada prato em cima da balança, né? Porque aí a gente ia ter certeza que estava tudo redondinho. Inviável, impossível fazer um negócio desse, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que padronizar o nosso serviço. O tamanho da colher, o tamanho da concha, uma colher de medida, aquelas colheres de medida. Concha, eu acho que concha é o melhor, porque a colher, por mais que você diga, é uma colher rasa, mas o raso para você é diferente do meu raso, né? Então é coisa que fica subjetivo. Tudo que fica subjetivo não é legal, tem que ser muito objetivo. É uma concha nivelada. Então a concha tá aqui assim, ela é nivelada, é essa quantidade que eu vou colocar naquela porção. E a gente tem aqueles copinhos de medida. Vocês já viram aqueles copos que a gente usa para fazer receita em casa, para fazer bolo? Aqueles copinhos de medida, eles servem para a gente usar como porcionamento. A gente pode comprar vários copinhos de medida para servir como porcionamento. Por exemplo, uma porção de farofa, uma porção de legumes, para agilizar o serviço do nosso funcionário. Na ficha técnica, já expliquei isso uma vez para vocês. Vamos relembrar aqui.
Quem não viu a aula de ficha técnica lá no YouTube. Mas vamos relembrar aqui. A gente tem dois tipos de ficha técnica. A ficha técnica operacional e a ficha técnica financeira. O que é a ficha técnica operacional? É aquela que vai para dentro da cozinha. Eu vou dizer lá que tem 50 gramas de farofa naquele prato, que tem 100 gramas de arroz. E aí, do lado, tem uma coluna dizendo quantas gramas são, e na coluna do lado diz o quê? Medida caseira. Como que eu vou medir esses 50 gramas? Como que eu vou medir essas 100 gramas de arroz de farofa no meu prato? Porque o funcionário ele não vai poder ficar lá com a balancinha medindo um por um. Então a gente determina a medida caseira para aquele prato, tá? Isso agiliza horrores, facilita milhões o trabalho do funcionário e mantém a padronização, tá? E na ficha técnica financeira a gente já vai colocar em números mesmo, porque aí é o pessoal do financeiro, o proprietário, que vai observar aquela ficha técnica e calcular custo, calcular compra, enfim. São as duas formas da gente trabalhar, né? Mas na ficha técnica e na receita que vai lá para dentro da cozinha, lá para dentro do meu funcionário, ela tem que ser o mais simples possível, a linguagem mais simples, da forma mais simples possível, que é para poder garantir que ele vai conseguir seguir aquela receita, seguir aquele padrão e montar o prato sempre da mesma forma, tá? Com menor quantidade de erro possível. Apresentação. Como que a gente vai apresentar esse cardápio? Eu acho que eu comecei a falar, não lembro agora se eu já concluí sobre isso. A apresentação desse cardápio, ele pode ser semanal, ele pode ser prato do dia, ele pode ser sugestão do chefe, se a gente tem um chefe, ele pode ter o cardápio padrão e fazer uma sugestão do chefe. Esse mesmo cardápio que eu vou oferecer de executivo lá dentro do estabelecimento, ele pode sair para delivery, tá? Porque aí no delivery, qual o cuidado que a gente vai ter? Como que essa preparação vai chegar para o nosso cliente? Então ela tem que estar extremamente aquecida, na temperatura ideal para poder chegar no nosso cliente com uma temperatura adequada também, né? Para poder tentar manter o melhor padrão possível que ele teria no nosso estabelecimento. Então tem que tomar maior cuidado com isso. Outra orientação que eu falei para ele, no caso dele que ele tem empório lá, se ele poderia incluir lá no iFood, se ele tem como incluir, tem como, e a gente descobriu que tem como, ficou muito legal, foi outra sacada que a gente teve na reunião que foi muito bacana, incluir o empório, porque a pessoa pediu uma refeição e ele tem lá no empório dele, por exemplo, castanha, embaladinha, tudo direitinho, industrializado, tudo certinho. Não tem manipulação, então ele pode continuar vendendo. Então, o que eu sugeri a ele? Vamos incluir o empório para a gente aumentar o ticket de consumo do nosso consumidor, tá? É a velha história do high ticket, né? A gente sempre oferecer alguma coisa a mais. Se o cliente quiser bem, se ele não quiser, tudo bem, você ofereceu, faz parte ali do seu trabalho oferecer aquele serviço extra, né? Aquele consumo extra para o seu consumidor. Quando ele vai comer uma refeição no estabelecimento, o senhor aceita uma bebida? O senhor aceita uma sobremesa? É a mesma coisa. No caso dele, como ele tem um empório, o senhor aceita alguma coisa do empório? Né? Quando a gente não está presencialmente com o cliente, é mais difícil da gente ser entendido, né? Da gente passar a informação que a gente gostaria de passar. Aqui, presencialmente, a gente consegue conversar, o cliente passa lá no meu buffet, no meu self-service, eu consigo conversar com ele, eu consigo oferecer a sobremesa, eu consigo oferecer a bebida. Pelo online, pelo iFood, eu não consigo oferecer esse serviço, né? Então, a gente deixa como opcional, mas a gente já é uma tendência que a gente diminua esse ticket. Então, é sempre interessante a gente dar mais opções, que é para a pessoa, se ela tiver interesse, ela conseguir consumir um pouco mais e trazer mais retorno para o estabelecimento. Outra coisa que a gente observou a questão do produto, eu falei para vocês o produto que atrai o cliente para dentro do restaurante, né? Mas aí a gente tem que pensar que a gente tem, às vezes esse produto que atrai para dentro do restaurante não é o produto que tem o melhor custo. Ele traz o nosso cliente para dentro do restaurante, mas às vezes nem é o que dá mais lucro para o estabelecimento. Então, o que a gente a gente pode procurar fazer, tem que procurar fazer quando a gente escrever o cardápio efetivamente?
A gente não precisa colocar, não deve colocar aquele prato que é carro-chefe como o primeiro da lista. A gente bota ele um pouquinho mais lá pro meio, mais lá pro final. Por quê? Pra gente obrigar o nosso cliente a ler todo o cardápio até ele chegar lá naquele produto que ele já conhece, né? Nessa que ele leu, às vezes ele se interessa por algum outro produto que a gente tenha a oferecer, às vezes com melhor custo para o estabelecimento, talvez não para o cliente, mas para o estabelecimento, né? Que ele possa consumir ao invés de consumir aquele outro que talvez não tenha tanto. E ele vai voltar. Se aquele é o carro-chefe, ele vai voltar depois em algum momento para consumir aquele carro-chefe. E aí ele vê antes outras possibilidades e de repente acaba consumindo um produto diferente no nosso estabelecimento, que traz uma experiência diferente para ele, que seja positiva. E aí ele volta em outro momento para repetir ou para consumir aquele que ele já conhecia, né? Então isso é uma estratégia também de cardápio, a gente mesclar e não simplesmente colocar o carro-chefe lá em cima, porque aí a pessoa nem lê o resto que tem ali, né?